Olá meus amigos, tudo bem? Professor Adiel aqui, falando sobre um tema importante, relevante. Muitas pessoas que me seguem nas redes sociais, meus alunos na universidade, acabam reclamando de que não conseguem entender, compreender determinadas questões de concurso público e acabam vindo para mim. Ontem mesmo teve um candidato que me procurou no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, é o @AdielFerreiraJR. E é sobre esse tema que a gente vai falar. Muito bem, então, concurso público, Você tem um sonho de fazer um concurso público, se prepara, estuda, e de repente você vai para uma prova e encontra questões não muito confiáveis, no sentido técnico da palavra. Você encontra questões que estão mal escritas, mal redigidas, que supostamente fazem menção às coisas que você aprende dentro da sala de aula, ou no seu cursinho, ou nos livros que você leu, porém não utilizam, na verdade, as mesmas terminologias, ou acabam utilizando terminologias muito, vamos dizer assim, fora do padrão, Então, o que acontece? Você faz a prova, não passa no concurso, erra essas questões e fica se sentindo seguro, insegura sobre o que você fez, o que você deveria fazer. Porém, na verdade, muitas dessas questões não realmente são confiáveis. Muitas dessas questões de concursos, elas são feitas por pessoas que, tendo uma forma mais educada de dizer isso, pessoas que muita questão para poucos autores, poucos autores, poucos professores para escreverem essas questões. Questões de concurso que são feitas muitas vezes às pressas mesmo, uma quantidade exorbitante e por um valor ínfimo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, é só você abrir um edital de concurso, aliás, um edital de licitação para a contratação de bancas de concurso público, e você vai ver que o valor é muito ínfimo. Se você contar a quantidade de questões pelo valor que a empresa tem para receber, pelo valor que vai ficar com a prefeitura, principalmente nesses casos, contratação para concurso público do interior, de órgãos menores, você vai ver que o valor é muito ínfimo, muito ínfimo. Você tem uma questão lá, um concurso com 200 questões para cada cargo, tem um monte de cargos, e isso com certeza, meu caro, minha cara, não vai pagar bem. Não tem como, a conta não fecha. Então, obviamente, você vai ter pessoas que vão estar economizando de todas as formas possíveis para poder chegar naquelas questões. Nada contra as bancas examinadoras, o que a gente percebe é que, para evitar a repetição, que acho para mim uma besteira. Eu acho que se você quer cobrar um determinado conteúdo, acho que aquelas pessoas que sabem responder aquela pergunta vão responder, mesmo que você coloque repetido. Aqueles que não sabem, eventualmente poderão aprender resolvendo questões, tudo bem, porém, é preciso que você não troque essas questões, vamos dizer, antigas, que funcionavam, por questões que são mal formuladas, questões que realmente não tentam, não se esforçam, no mínimo, para poder chegar numa avaliação desses candidatos. Portanto, tem questões, por exemplo, nas minhas áreas de trabalho, tanto no direito administrativo quanto nas questões sobre gestão pública, que a gente percebe que a gente só consegue entender mesmo a questão depois que sai o gabarito. Antes do gabarito você não consegue entender o que a banca examinadora queria perguntar. A gente tem que parar de colocar a banca examinadora num pódio, numa estatura de superioridade do candidato ou dos professores, porque realmente não está, acontece muito deles se confundirem, pegarem termos técnicos de outro ramo do direito. É o que tem acontecido muito, Você é um especialista em direito administrativo, mas não sabe nada de processo, não sabe nada de direito constitucional, não sabe nada de direito. É impossível, Na verdade, é possível, mas não deveria acontecer. A gente ter um grupo de pessoas que não sabe realmente
atuar em outras áreas, não compreende as outras áreas e acaba colocando palavras que são palavras técnicas no mundo do direito, só porque você não sabe, né? E acaba confundindo um candidato que estudou não só aquela matéria, direito administrativo, como qualquer outra matéria, para poder passar naquele concurso, e acaba se confundindo e o direito está com o candidato. Muitas vezes não é reconhecido, tudo bem, né? O judiciário já tirou as pernas dele dessa questão, não vale a pena você querer questionar a qualidade das questões da banca examinadora, infelizmente, mas o que você vai fazer é estar preparado para aquelas questões, né? É realmente responder questões daquela banca. Bancas muito fraquinhas, muito dificilmente você vai ter questões anteriores para você responder. E se você vai ter, muito dificilmente tem um padrão, né? Porque ela vai procurando os professores que tiverem disponíveis ali para pagar aquela mixaria para fazer aquelas questões. Então não vai ter um padrão, como você vai ter na banca Sebrasp, FCC e tudo mais. Você vai ter sempre coisas distintas. Sobre as questões do âmbito da gestão pública, você vai ter muitas questões pegando teses e coisas, teorias que foram usadas uma vez só. Alguém fez um tema de doutorado específico, acabou tendo a oportunidade de fazer as questões, botou lá. Mas é uma coisa tão fora da realidade que chega a ser uma maldade, né, com os candidatos, você querer cobrar a ele um conhecimento específico. Eu acho que nós estamos vivendo, por exemplo, não em um estado que tenha as 3 características, por exemplo, né, de você ter povo, território e governo, ou poder, né, como eu gosto de dizer. Não, não tem povo, nós temos multidão, não, porque o Michel Hart, não sei o quê. Não interessa, cara, você falar essas coisas, porque a gente precisa cobrar dos candidatos a um concurso público, que é um concurso que deve trazer isonomia, né? Então, um padrão, é esse standard, essa é as teses mais aceitas. Você vê que é alguém que estudou, você não vai eliminar candidatos porque estudaram uma coisa totalmente fora. Eu posso até me incluir nisso. Eu tenho minhas ideias como jurista que muitas vezes não condizem com a realidade da maioria dos juristas sobre direito administrativo. Aí você vai lá, não, segundo o professor Adiel, o que é isso, cara? Um dia até pode ser, mas nesse momento não. Não bota meu nome lá. Entendeu? Porque o que você tem que cobrar é o geral. Você não pode cobrar coisas específicas. Então, no fim, a realidade que eu quero dizer é: não fique achando que você não estudou, não fique pensando que você não é capaz. Você é capaz, você estudou. E existe muita questão de sorte mesmo no concurso público, né? Porque se você não pode questionar esse parâmetro, você vai ter que lidar com a sorte, né? De ter uma prova que veio com questões que possam ser respondidas em paz, né? Porque de repente você vai ter ser uma pessoa que estuda bem, que se prepara e tudo mais, chega lá, você vai fazer uma prova para uma prova ruim dentro de uma matéria que você tinha completo domínio. Isso é muito comum. Professor também, eu mesmo quando olho para essas bancas fracas, essas questões, muitas vezes eu me enrolo também. Não é que é possível, né, um negócio desse. O que essa pessoa está querendo saber? Aí quando sai o gabarito a gente percebe, meu Deus do céu, o que é isso, cara? É isso que você estava querendo perguntar. Então, se acontece comigo, né, imagine com você. Então, fique tranquilo, continue estudando. Você tem vontade de assumir um cargo específico dentro da administração pública, continue estudando. Você vai conseguir. Existe esse elemento sorte dentro das questões, existe. Não adianta você também... Eu só quero trazer isso, não é para você ficar brigando com a banca enquanto está fazendo a prova, porque isso não vai te adiantar nada. A única coisa que eu estou querendo trazer para você é que você não se desmotive, não acredite que você está fraco e você não sabe a matéria. Se você sabe, você sabe. Aquela prova específica pode ter sido redigida de uma maneira tal que às vezes nem a gente mesmo sabe responder.